A partir de agora, na programação da Universidade AM, Rede Social, Política e Economia na perspectiva das ciências sociais, com Ciro Oliveira e convidados. Muito boa tarde, Santa Maria, boa tarde, região central do estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando nesse momento mais uma audição do programa Rede Social. O programa Rede Social vai ao ar todas as quintas-feiras, a 1h10 da tarde, e leva até você os mais importantes temas nas áreas de política, economia e sociedade, debatidos nas perspectivas das ciências sociais e humanas. Você pode entrar em contato com o programa Rede Social e deixar seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão através do e-mail ciro.oliveira@ufsm.br ou de mensagem pelo WhatsApp para 55-9106-3759. Repetindo, o e-mail é ciro.oliveira@ufsm.br e o WhatsApp é 55-9106-3759. E se você gostar do programa, curta a nossa página no Facebook. Basta digitar Rede Social no campo de busca. E no programa de hoje nós contamos com a participação do professor de Sociologia William Nunes. Boa tarde. Do cientista social Igor Schirmer. Boa tarde. E do graduando em Ciências Sociais Friedrich Buski. Boa tarde. Também contamos com a nossa convidada do Circuito Kula. O Kula é um sistema de trocas rituais praticados por povos da Oceania que percorriam centenas de quilômetros em canoas e trocavam colares e braceletes. As trocas têm um papel fundamental em toda a organização desses povos, nos âmbitos social, econômico e também cultural. Podemos dizer que toda a organização da sociedade das Ilhas Trobriand tem o Kula como base. Então, a nossa convidada do Circuito Kula de hoje, que vai presentear os ouvintes da Rádio Universidade com informações, é a Suelen Aires. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Ciro. Eu sou o jornalista Ciro Oliveira e vou mediar o debate. Na técnica, Renato Molina, e a edição é de Júlio Grefe. Essa semana aí uma série de informações importantes, não enxergo o que tem. Nessa semana uma série de informações importantes aí para a gente debater no programa de hoje. Vamos começar com a reforma da Previdência. As discussões no governo em torno da reforma da Previdência Rural estão centralizadas no aumento do percentual de contribuição. O pessoal da área rural é um dos mais atingidos pela proposta de reforma do governo Temer. Mas outras mudanças nas regras gerais, que abrangem as aposentadorias urbanas, poderão incidir no campo, e como a questão da unificação da idade entre trabalhadores, independente da atividade e do sexo, e também a desvinculação dos benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo. Com isso, o reajuste poderia ter percentual inferior ao do piso nacional. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicam que trabalhadores rurais vivem menos do que os urbanos, tanto os homens quanto as mulheres. Então, pessoal, o que vocês avaliam dessa nova proposta de reforma aí do governo Temer, que segundo alguns vai passar, segundo outros não tem força, mas que realmente vem ameaçar aí a questão de muitos trabalhadores, e principalmente os trabalhadores rurais, né, que já tem, como o IPEA mostra, uma vida mais curta, dada as condições do seu trabalho, do que os trabalhadores urbanos. Qual é a opinião de vocês a respeito dessa reforma da Previdência? Bom, eu acho que a principal coisa a se colocar para pensar isso é que, em primeiro lugar, a gente tem que analisar que existe uma desproporcionalidade, na verdade não desproporcionalidade, mas eu acho que uma não compreensão da forma de gerência dos gastos públicos, né? Acho que antes tem que considerar como é que os gastos da Previdência eles estão sendo gerenciados e quais são as compatibilidades de contribuição de cada setor da sociedade. Se a gente vai pensar agora o âmbito rural, por exemplo, frente ao âmbito urbano. Quem tem algum contato com o âmbito rural, eu que fui criado em família do interior, sabe que as crianças elas começam trabalhando no âmbito rural muito mais cedo do que no âmbito urbano, né? Tem toda uma série de questões laborais dentro do âmbito rural que elas são totalmente diferentes das questões do âmbito urbano. Tu não tem um limite de tempo, o limite de tempo ele é totalmente incerto para a exerção das tuas funções. Se começa, por exemplo, a dar um granizo de noite, diferente do trabalhador da cidade, o trabalhador do âmbito rural ele não tem hora para parar, né? Ele é o dono ali da sua produção, e também tem toda uma questão de contribuições que, mediante os impostos, eles já são
já são imputados dentro de todo aquele trabalho do âmbito rural, que eles já estariam, de certa forma, retirando uma contribuição para a Previdência. Então, por fatores como esse, eu acho totalmente equivocado essa reforma que ela busca, de certa forma, tá inferiorizando as contribuições econômicas do âmbito rural e precarizando os trabalhadores dessa esfera da sociedade. Eu gostaria de fazer também mais uma pequena correção aqui, que também está conosco o cientista social Guilherme Elvanger, que eu esqueci de citar na abertura do programa. Corrigido esse pequeno equívoco aí, vamos muito bem, Ciro, adiante nas questões envolvendo a questão da Previdência, né? A gente sabe que já houve uma micro-reforma da Previdência, que é a questão do 85-95, né? Que é aumentar gradativamente a questão da idade. E que para muitas pessoas, muitos economistas, já viria a sanar esse problema inicial, né? Da questão da Previdência. Existem estudos, inclusive, que falam que os especialistas falam que, na verdade, não existe um rombo da Previdência. O que existe é uma forma equivocada de se calcular como a Previdência é dada hoje em dia, né? Então, a gente tem que avaliar bem essa questão da reforma aí. E, pelo que a gente viu aí, as centrais sindicais não estão dispostas, nem as centrais sindicais mais à esquerda e nem mesmo as centrais sindicais mais à direita, digamos assim, estão dispostas a apoiar esse projeto de reforma previdenciária, né? E como o William estava colocando, a questão rural é bastante complexa, né? Eu também vivi até os 14 anos no campo e lá a gente começa a trabalhar muito cedo. Não só a questão da idade muito cedo, mas também do dia. Se trabalha muito mais horas normalmente do que o trabalhador urbano. As condições de trabalho são extremamente duras e é complicado a gente pegar e colocar na mesma condição trabalhadores urbanos e rurais, né? Querer igualar e principalmente igualar a questão dos sexos, né? De mulheres e homens, né? A gente sabe que a questão do trabalho na lavoura é um trabalho bastante pesado e que sacrifica bastante as mulheres campesinas, as mulheres que trabalham no campo, né? E no final, esse tipo de medida acaba favorecendo que a gente volte a ver fenômenos de êxodo rural, né? Que é uma coisa que os governos nos últimos anos têm se preocupado em criar medidas que façam com que os filhos dos pequenos produtores fiquem na terra trabalhando, né? Esse tipo de medida proposta pelo governo vai no sentido oposto, né? Porque não tem nenhuma vantagem tu continuar trabalhando no campo, sendo que as peculiaridades do trabalhador rural vão ser totalmente desconsideradas. E também, outro dado que a gente tem que levar em conta é que boa parte das aposentadorias pagas para trabalhadores rurais é pagos com o mínimo, né? No salário mínimo. Então, não representa nenhuma parcela assim tão absurdamente grande que vai ter um impacto tão estrondoso na Previdência para justificar esse tipo de ação, né? E a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, né? Os caras chegaram à conclusão de que, como é muito difícil tu negociar com o trabalhador urbano e fazer eles darem um passo para trás, abrir mão de direitos, no campo pelo pessoal ser mais fragmentado, né? Sem dizer que os grandes latifundiários, eu tenho lá minhas dúvidas do quanto esse tipo de política pode afetar a vida deles, mas o povo do campo já é um povo também mais difícil de se mobilizar. Os caras foram por uma lógica de arrebentar a corda do lado mais fraco. Isso aí, pra mim, é muito claro, né? Então, que nem eles vão nos estudantes em época de ajuste, que nem assim o judiciário é protegido, outros setores mais frágeis, eles são alvo dessas políticas de ajuste, os poderosos não, a gente vê sempre essa lógica se reproduzindo. Nesse sentido, a gente vê que realmente atinge o pequeno agricultor, né? O agricultor familiar, e que já vem sofrendo muito no governo Temer, né? A própria questão da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Já é uma prova de que esse governo não tem uma preocupação com essa imensa população rural e que é o setor que realmente gera emprego e que gera o alimento que a gente come. 75% do alimento que a gente come na cidade é produzido pela agricultura familiar, não pelo latifúndio, né? Enquanto isso, a gente vê que se beneficia muito o agronegócio, né? Se investe cada vez mais no agronegócio e a agricultura familiar fica relegada a segundo plano, não só na agricultura em si, mas os trabalhadores em si também são relegados a um segundo ou terceiro plano, né? Prejudicados bastante por medidas que vêm sendo tomadas em pouquíssimo tempo por esse governo, que dá até medo da gente saber o que vai acontecer nos próximos 2 anos, né, com uma possível continuidade do governo Temer. Então, nesse sentido, primeiramente, fora Temer. Em segundo ponto,
esta medida deste governo golpista e, na realidade, um governo provisório, né? Espero eu que a gente possa trabalhar nesse sentido. Ele apresenta, né, com esta reforma, com o seu coração na pauta da idade, que é de fato um dos fatores que vem há muito tempo sendo discutido, mas ao mesmo tempo é o que de fato este governo sinaliza para nós da classe trabalhadora. É um ataque direto aos nossos direitos conquistados, né? E a pauta da reforma da Previdência deixa muito nítido o caráter para quem este governo serve nesta atual conjuntura, né? Eu percebi alguns argumentos, os favoráveis e os contrários, né, sobre as qualidades, sobre assim, a comparação até meio que esdrúxula do nosso país com países do primeiro mundo, como se a vida da classe trabalhadora brasileira tivesse o mesmo acesso à educação, à saúde e à renda, né? Que a gente sabe que nós vivemos em um país onde o trabalho, né, do trabalhador, digamos assim, assalariado é precarizado. Se a gente for pensar esta reforma com o olhar da juventude, que é uma juventude que majoritariamente está em trabalhos precarizados com uma alta rotatividade, então, de fato, essa reforma também cairá, né, em cheio em uma parcela da nossa população que, de fato, se esta proposta tiver, digamos, uma aceitação, a nossa geração possivelmente não viverá até o momento, né, de, enfim, ter em tese, né, o direito, enfim, né, garantido da sua aposentadoria. Então, a gente fazer esses links e pensar de que fato também essa reforma atinge nas cidades os setores mais vulneráveis, né, ou os que estão mais desprotegidos. Eu acredito que este pacote sobre essa pauta não vai avançar por conta que nem as suas próprios aliados, as centrais sindicais pelegas, digamos assim, digamos assim, né, recusaram, né? Então, de que maneira essa pauta avança, não sei, mas também de nada nos surpreende este governo que faz as suas manobras e faz com que as pautas que atinjam a classe trabalhadora avancem. Nesses últimos dias tem sido, né, paulativamente as suas ações, né? Então, de fato, é um tema a ser buscado e perseguido para a gente poder pensar alternativas, né? Lembrando também que como tu coloca, a questão dos setores mais vulneráveis, né? Que, por exemplo, a reforma da Previdência, a proposta que se tem, uma delas é desvincular a aposentadoria, que hoje já é um salário mínimo, que é um valor muito pequeno para sobreviver já no Brasil, do valor desvincular a aposentadoria do valor do salário mínimo. Quer dizer, os aposentados que hoje ganham um salário mínimo ganhariam menos ainda que um salário mínimo para comprar remédio, para pagar aluguel, os urbanos, para comprar alimentação, para tudo com menos de um salário mínimo, que se torna praticamente impossível, né? É muito difícil. Enquanto isso, a gente vê o judiciário recebendo salários astronômicos, muito acima, muitos juízes recebendo acima do teto permitido pela legislação, que é o salário do presidente da República, né? E quanto a isso, todo mundo se cala, né? Ninguém se pronuncia para fazer qualquer tipo de redução, pelo contrário, o movimento que tem no Senado é para um aumento significativo de quase 50% nos salários dos magistrados do nosso país, né? Outro elemento importante é que hoje no país, 5 estados do Nordeste, a expectativa de vida, segundo o IBGE, está abaixo dos 70 anos de idade. Quer dizer, em 5 estados do país, os trabalhadores vão trabalhar literalmente até morrer sem receber sequer um único mês de aposentadoria. Fica muito complicado desse jeito, né? E sem falar que o Temer, ele se aposentou aos 55, né? Sempre vale lembrar, né? Ele propôs 70. Fala aí, Pedro. Eu acho que nesse ponto eu fui bem contemplado pelos colegas, em vários sentidos. E o que a gente observa, só para ressaltar um pouco isso, é que desde
do afastamento da presidente Dilma, né, e do governo provisório do Temer, a gente vê tentativas de golpear os direitos, né? A gente vê tentativas de retrocesso nos direitos dos trabalhadores, direitos sociais, né? A extinção de alguns ministérios e atrelamento enquanto pasta a outros, né? Como foi, né, vocês já levantaram a questão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Mas a gente vê que, além de ser um ataque direto, né, com uma bandeira bem de ajuste fiscal e de desoneração do Estado, como essa pauta também traz, né, porque a reforma da Previdência também é uma forma do Estado estar revendo as suas contas, seus ajustes. Para além desse cálculo mais frio, é muito... claro que não se tem nenhuma pesquisa ou algum levantamento de quais são as necessidades daquela população rural, né? Quando, de uma forma bem simples, não, a gente precisa ajustar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse ataque sem nenhuma perspectiva de qual é realmente, né, o cotidiano daquelas pessoas, como que é o modo de trabalho deles, a divisão ali, social do trabalho, como isso muitas vezes é muito agressivo também para essa população rural. Então a gente vê que além de um ataque frio e calculista, é um ataque que não se baseia em nada, simplesmente vamos fazer isso porque agora é necessário, né, mas não se tem nenhuma perspectiva para além disso, né. Qual é a vida daquele trabalhador no campo, né, quais são as reais necessidades dele, seja nesse caso da Previdência Social, seja no caso do próprio modo de produção de vida realmente. Então você vê que é um cálculo econômico que não se baseia num progresso do Brasil. Ora, se aquele tema tão, né, ridicularizado do governo Temer, que era a ordem e progresso do Brasil, qual é o progresso que a gente vai ter com isso, sabe? Qual é o progresso para o trabalhador rural, campesino? Então fica muitas coisas abertas simplesmente com a bandeira de cortar gastos do Estado, assim, né? Mas é que a bandeira de cortar gastos para o Estado sinaliza para um setor bastante importante da sociedade, que é justamente o setor que dá sustentação para o governo, né? Claro. Então, tipo, o governo pautar esse tipo de coisa não é simplesmente sem sustentação, não, se mas sustenta numa lógica. Eu coloco essa contradição para levantar bem que grupos esse governo provisório ele tá respondendo, né? Poderia cortar de outras partes, tá, né? É que a questão justamente não é o problema de cortar gastos, né? Eu acho como cortar. Porque eu concordo totalmente com a Suelen. Eu acho que essa reforma, tal como ela está proposta, ela não vai avançar. Eu espero que ela não avance. Só que um contraponto que eu faço é que eu também acredito que a gente precisa de uma reforma da Previdência. Claro. O mundo, se a gente for pegar os dados gerais do Brasil e tanto o mundo como um todo, a gente tem um envelhecimento, né? A gente tem envelhecimento populacional de maneira geral. Só que o problema é que essas reformas conservadoras, da maneira conservadora como esta está colocada e que coloca vários retrocessos, elas sempre trazem argumentos muito simplificadores quanto às questões, elas são muito complexas e específicas, né? Esses dias eu estava falando, agora o ouvinte deve saber, nós estamos passando por um momento de greve dos professores estaduais. Esses dias eu estava falando com uma professora que ela, já no final da sua, né, já é aposentada e não é muito a favor da greve. Ela estava dizendo, mas olha só, se tu for ver, tem que tirar um pouco de direitos, porque a gente já tem muito direito. Olha lá, tal fulana já está com não sei, já está há mais anos aposentada do que ela trabalhou, né? E daí eu digo, não, tá, é verdade, só que, e daí é interessante ver como o trabalhador, né, o que é explorado, ele é comprado por esse argumento, né, que ele vem de cima. Não seria interessante também a gente pensar em todas as pensões vitalícias e enormes pensões que todos os governadores, todos os políticos acabam tendo, todos em quais outros setores que gastam muito mais do que esses trabalhadores rurais ou do que esses trabalhadores, pequenos trabalhadores, pessoas que ganham um pouco mais, ganham 2 salários, quando no muito, 3 salários mínimos, certo? E daí você está sempre cortando e tirando benefícios de quem possui menos, só que é que nem o debate sobre a taxação sobre as grandes fortunas. Quem tem mais nunca acaba perdendo, né? Acho que tem que ter cuidado também um pouco nesse debate para às vezes não confundir direito ou privilégios, né? Mas eu me lembrou também, veio à memória estava colocando o William a questão de uma instituição específica, a instituição militar,
Sim, era Os uma militares, eles se aposentam muito cedo, que agora não... Quantos anos é? Eu sei que é bem mais... a idade é bem menor, né? Tem uma contribuição, eles sobem de patente logo se aposentam. Ou seja, a reforma da Previdência desse setor parece que não é tão importante como os campesinos. Então são contradições do próprio governo. E que além disso, Fred, no setor militar ainda nós temos o chamado Vale do Ondoca, né? Que é uma lei da época da ditadura militar e que a gente tem muitas mulheres que nunca se casaram na sua vida porque... Por ser filhas de militares, elas têm direito, após a morte de seu pai, de uma pensão vitalícia no favor do salário do seu pai. Eu conheço pessoalmente uma professora aqui da UFSM, que ela é professora universitária, ganha lá seus R$9.000, e que ela nunca se casou porque ela mantém a pensão de os seus mais 15 ou 20 mil reais do seu pai. Então, assim fica complicado a gente fazer um ajuste de previdência querendo não pagar salário mínimo para quem realmente trabalha e continuar mantendo privilégios de setores específicos do nosso país, como o setor do judiciário e o setor militar, como já foi comentado. Por isso que eu comecei essa minha intervenção falando de não confundir privilégios com direitos, né? Acho que algumas coisas se tornam privilégios de uma classe, né? Como essa classe militar, e a gente tem direitos conquistados através de lutas, né, que buscam um mínimo de qualidade de vida. Acho que tem que ter um cuidado com esse debate, assim. Vamos adiante? Acho que a partir disso a gente até pode fazer um link, né, com a cobrança que está sendo feita pelo Ministério Público para devolução de 1 milhão do presidente do DEM, se eu não me engano... José Agripino Maia. Exatamente. Lembrando que o José Agripino ele recebe um salário de R$33 mil por ser senador e ainda recebe ilegalmente outro salário de mais de R$30 mil porque ele foi governador do Rio Grande do Norte. Desde 1986. Exatamente, isso, né? Por isso a justiça está pedindo a devolução de valores por causa desse salário. Imagina, 70 e poucos mil reais mensais. E o pessoal fica aí reclamando de Bolsa Família, né? Certamente. Vamos adiante falar sobre outra pauta que continua envolvendo o governo Temer e as suas atrapalhadas, ou não tão atrapalhadas, mas de forma não tão atrapalhadas, mas de forma pensada as suas ações, né? Vamos falar então sobre a questão da presidência da FUNAI. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse ontem que o governo está à procura de um nome que possua histórico de diálogo com as comunidades indígenas para presidir a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e descartou a indicação de um militar para o posto. O governo estuda uma lista de indicações, algumas feitas inclusive por indígenas, para que o escolhido seja capaz de acelerar as pendências do setor quanto à demarcações e mandados de segurança para trazer tranquilidade às comunidades indígenas. Um dos indicados para presidir a FUNAI foi o general Sebastião Roberto Peternelli, por sugestão do PSC, né? Um dos partidos, se não mais conservador, um dos mais conservadores do Brasil, né? No entanto, Moraes adiantou que o militar não será escolhido, mas isso por causa de muita pressão social, né? Sendo que esse militar aí, ele era um dos defensores da ditadura militar. Há pouco tempo ainda postou coisas como 50 anos sem comunismo no Brasil e coisas do gênero defendendo a ditadura militar no nosso país, né? Eu gostaria de perguntar para vocês uma questão que o Ministério da Justiça vem colocando, é que seria muito difícil de colocar uma liderança indígena para ocupar esse cargo, porque, segundo eles, são muitos povos indígenas e não haveria acordo. Isso sem questionar nenhum povo indígena e nenhum antropólogo, por exemplo, né? Vocês acreditam que realmente é possível que a gente tivesse uma liderança indígena indicada para a presidência da FUNAI? Nesse governo, não. A questão é muito colocar... A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se seria possível o diálogo entre as comunidades e que haveria harmonia. É possível a existência de um presidente indígena. Só antes de colocar para a mesa isso, deixa eu só fazer uma intervenção, relembrar uma fala que eu já fiz aqui em um outro programa, mas falando da questão do Ministério da Educação. Me parece que nesse governo, quanto menos afinidade tiver com a pauta, mais se tem possibilidade de assumir a pasta, né? Eu discordo, cara. Olha ali, por exemplo, no Ministério da Educação, ali, nós temos Mandou sua filha um grande educador, né? Um grande educador que já recebeu o Movimento Brasil Livre, Alexandre Frota, grandes nomes da educação do país, né? Vamos rir, né? É uma situação em que este general aí, o seu Sebastião, até teve uma... Não sei se foi alguma entrevista, o que ele falou, mas ele citou uma frase que me deixou chocada, assim, ó. Abre aspas. Todo cidadão deve procurar ajudar o país.
fecha aspas, né? Ou seja, se colocando à disposição, né? Sendo que pelo contexto, ele foi, na realidade, indicado pela liderança do partido dele, né? Que é o PSC e tal. E a gente percebe esse debate do Bom Cidadão, estou à disposição, né? Mas, ao mesmo tempo, este partido compõe uma bancada forte, né, na nossa Câmara degenerada, que é a bancada ruralista e também a bancada evangélica, né? E a da bala, né, Sueli? E a da bala. E que, de fato, é uma pessoa, um ser humano que não tem experiência alguma com a pauta da questão indígena, né? Mas também este movimento de indicação também teve um revés, né? Um movimento também de outros setores que se articularam, né? Tanto o movimento indígena, né? Tiveram presentes em Brasília nesta última semana. E também teve algumas articulações de pesquisadores, enfim, sobre o tema, apresentando que essa indicação seria um retrocesso total para com a pauta no nosso país, né? Sendo que também a mesma figura era favorável à PEC 215, a PEC que fala sobre a demarcação das terras indígenas, ou seja, ele tem lado, né, neste contexto. E felizmente hoje pela tarde a gente recebe então a notícia do ministro Alexandre que ele não será mais a indicação, mas deste governo, bem como o colega recém pontuou, a gente se espera, enfim, qualquer indicação, né? Não, e esse caso da indicação, que não chegou a ser indicação do partido, mas não chegou a ser referendado, mostra como que o governo Temer tem se esforçado nesse governo interino dele em fazer a distribuição de cargos, não pensando muito em garantir votos no Senado depois, muito mais em garantir votos do que realmente preocupado com alguma política pública, né? Porque é esse tipo de situação onde que tu deixa a cargo do, por exemplo, tu dá pro PSC o poder, não, indica quem vocês quiserem. Tanto faz, não precisa ser um cara técnico, não precisa ser um cara que conheça da pasta. Desde que vocês garantam o voto comigo na bancada depois, vocês indicam quem vocês quiserem, pode indicar o general lá que nunca nem falou com nenhuma comunidade indígena. É uma situação assim, desoladora, né? E a gente vê isso não só nesse ponto, mas em vários outros cargos que a gente vê nomeações esdrúxulas, como os colegas estavam comentando, tem muita relação com isso, né? Tu loteia os cargos, que é uma coisa que muitos criticaram no dia lá da votação do impeachment, e antes criticaram o governo do PT por lotear cargos. E agora os caras fazem uma prática muito mais abusiva em relação ao loteamento de cargo, porque tem algumas situações que são explicitamente, assim, bizarras, inclusive, totalmente incoerentes com a pasta, né? Pra ver como o governo Temer tem se movimentado quase que única e exclusivamente para manter a sua base no Congresso e ser efetivado, né? Deixar de ser interino para ser efetivado. E fazendo afago para os conservadores que foram excluídos de alguma maneira dos governos do PT. Também eu vi há pouco tempo atrás, e dialoga com isso, foi o PSC que indicou esse militar, né? Mas de qualquer maneira o Temer também vem tentando agradar os militares. Eu vi agora há poucos dias, até agora eu estava olhando aqui também, em setembro do ano passado, Dilma assinou um decreto que transferiu das Forças Armadas para o Ministério da Defesa a competência de assinar atos relativos a pessoal com a transferência para a reserva, reforma de oficiais da ativa e da reserva e promoção de oficiais. E aí o Temer agora devolveu também para o Exército. Então dá para perceber assim que até também há poucos dias eu estava lendo que ele disse num evento com empresários, né, que políticas impopulares ainda serão tomadas, né? Sim. Ainda nós não estamos nas políticas impopulares. Agora a gente só vê ele tentando agradar setores. Ele fez o aumento no Bolsa Família, por exemplo, acima do que a Dilma colocou, que é muito curioso. Mas convenhamos que ele é popular, cara. Sim. Ele é popular Muitas pessoas votaram na Dilma por causa do Temer. Eu digo que ele é Temer. popular para alguns setores, né? Os latifundiários. Sim, né? mas as medidas impopulares que ele diz é porque realmente as medidas que são realmente impopulares têm mais dificuldade de passar. Mexer na CLT é uma medida muito mais impopular do que extinguir o Ministério das Mulheres. Mas é nesse sentido, a gente Não, vê, realmente, com certeza. Nós temos acompanhado as tentativas, né?
tentativas de retrocesso, mas isso até agora não se concretizou, assim. Então são ameaças, muitas vezes, né? São processos, como a gente estava discutindo na questão da Previdência, mas que há possibilidades, há vontade desse governo interino, né? Mas é no dia seguinte que o Senado votar Claro. o afastamento da Dilma, nós vamos ver a consolidação do retrocesso, que vai ser, porque pelo visto vai ser muito agressivo, porque a maneira como esse ajuste vem sendo empurrado, esse ajuste que está sendo orquestrado ainda, na verdade, muitas medidas o governo Dilma já vinha tentando implementar e claro. foi absolutamente barrado pelo Congresso, e a diferença era que a Dilma fazendo isso, ela tinha como fiadora a população que votou nela, né? Ela tinha... era uma outra situação, era uma pessoa que tinha uma confiança de outros setores para fazer certas medidas, mas a gente sabia que existia um compromisso ali, né? Com o Temer a gente vê que é simplesmente fazer aquelas medidas e aprofundar até onde for possível. Inclusive o editorial da Globo, por exemplo, que falava agora há pouco de privatizações também, é um claro sinal de que vai ser muito agressivo a partir do momento em que isso for aprovado. Não, e pressão do próprio mercado, né? Que a gente... Lembra que a gente conversava na época do impeachment? O mercado vai acordar depois do impeachment de super bom humor. Não aconteceu o bom humor do mercado tão esperado. Mas tem muito a ver com não ter aprovado ainda as medidas impopulares. Esse mau humor, né, pressiona também para que o governo... Não, agora vai ser... É absolutamente necessário a gente tomar essas medidas. Não, vocês estão vendo o mercado aqui? Não, a gente vai... Eu acredito também que tem a ver com a não legitimidade do próprio governo, né? E às vezes não reconhecimento de outros países, no governo provisório no Brasil que a gente tem hoje. Acho que isso de alguma forma também afeta o mercado. Assim. Sim, mas o dia seguinte, após a votação do Senado, vai ser um dos dias mais loucos. Vamos continuar falando sobre isso, mas agora vamos falar... Vocês bem lembram o discurso que levou ao impeachment da Dilma, o discurso que vem sendo feito desde lá do mensalão, é que o grande problema do Brasil é a corrupção e igualar a corrupção à PT, né? Falando em corrupção, falando no PT, né? E o presidente em exercício, Michel Temer, tirou ontem o regime de urgência dos 3 projetos de combate à corrupção propostos pela presidente Dilma Rousseff no ano passado, que tramitam atualmente no plenário da Câmara. A proposta foi feita ontem pela base aliada de Temer na casa, após reunião com o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. O pacote de Dilma foi lançado como resposta às manifestações de março de 2015 e inclui criminalização do Caixa 2 e tipificação do crime de enriquecimento ilícito de agentes públicos. Quer dizer, a pauta central de tudo isso é fora PT, porque o PT é corrupto. Mas aí no momento que o PT... sai da presidência da República, a gente retira o regime de urgência do projeto que combate a corrupção, a gente tem a cúpula do PMDB envolvida numa tentativa de frear a Operação Lava Jato, inclusive com pedido de prisão da cúpula do PMDB pelo próprio Janot, que dialogou agora com o presidente interino Michel Temer para retirar essa urgência. E aí como é que a gente fica? Cadê a dita combate à corrupção que a gente tanto esperava e que toda a população brasileira esperava e que acreditava que era o mal do país? Quer dizer, bastou afastar a presidente da República, bastou afastar o PT do poder, que acabou a corrupção no país? É isso? Este é um discurso na qual também foi utilizado num momento histórico bem recente, né? Ali em 64, de que o Estado brasileiro era totalmente corrupto e aí havia uma ineficiência do Estado. Então logo justificou-se uma ditadura que durou alguns anos na nossa história. E, novamente, a direita, na minha avaliação, consegue fazer uma síntese, que não é de hoje que eles vêm construindo este discurso e que agora, de fato, os passos foram dados, né, para, de fato, apresentar que existiu uma síntese. Bom, é esse partido, a corrupção precisa ser combatida logo, precisa ser afastado, né? E aí a gente percebe as contradições também em todo este processo, né? Tendo em vista que a Lava Jato, na minha avaliação, tinha que ter outro nome, que era Lava de Mangueirinha, alguns setores, né? Outros são o jato mesmo, né? No caso, o Partido dos Trabalhadores. E que, de fato, acho que em 2013, né, a gente que viveu intensamente, inclusive nas ruas, havia uma necessidade de pensar a cidade. Eu acho que ela inicia com aquela pauta sobre o transporte coletivo, né, que era uma pauta legítima, pensando na mobilidade urbana, né, não é só os 20 centavos. Tomou outra proporção, cada um com a sua
pauta específica, mas mesmo assim tomando as suas. Mas acredito que em algum momento a direita apresenta-se então a sua pauta, né? E começou aquele debate padrão FIFA de corrupção também. E a partir dali, acho que eles foram construindo essa síntese que era necessário extinguir, e na realidade está em curso de fato, né? Caçar a legenda do Partido dos Trabalhadores. Na minha avaliação, este é o fim de todo este processo, né? Ser extinto, né? E de que maneira que grudou de fato, né, essa questão da corrupção e da ineficiência estatal. Então, para isso, a gente precisa de ordem e progresso, precisamos do Temer, né, assumindo o país. A direita conseguiu canalizar, né, um descontentamento da população brasileira. Nós temos, claro, que existe uma corrupção muito grande no Estado e que engloba diversos partidos, o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, o PSDB, o PP e por aí vai. E essa corrupção ela tem que ter mecanismos, né, onde se consiga inibir ela, né, e trazer a justiça para aqueles que cometeram esses crimes, né. Isso é um ponto. Agora, a forma como a direita canalizou esse descontentamento, os escândalos como foram aparecendo, né, e aí eu concordo também com a Sueli, foram escândalos que eles foram filtrados por uma grande mídia, né, que eles foram focados na sigla do Partido dos Trabalhadores e que conseguiram chegar ao ponto de afastar uma presidente. Eu acho que isso tem coerência, sim. Mas também a gente tem que ter em mente que há uma corrupção muito grande no Estado brasileiro. Essa corrupção ela vai continuar se a gente não mudar os mecanismos de controle, né? Que aí os tecnocratas poderiam nos ajudar nesse sentido. Mas as ruas, que nem o Ciro estava colocando, que agora o Temer tem essa medida que não é contra a corrupção, mas é deixar a corrupção para um segundo plano, as ruas também me parece que se amenizaram com o afastamento do PT. A gente até comentou isso antes, que agora tem o afastamento da Dilma, acabou a corrupção no Brasil, né? Cadê as ruas quando a gente tem processos como o Temer está colocando de deixar para um segundo tempo, né, a questão do projeto contra a corrupção, né? Cadê as panelas? Cadê o pessoal de camisa do Brasil contra a corrupção? Então é incrível no Brasil como essa canalização das energias da corrupção ao PT tornou as pessoas a se vestirem de canarinho e discursarem muito ódio, né? Um ódio que inconsequente, que não acaba... Mas aí que tá o ponto, eu acho, porque eu tenho a impressão que a percepção geral da população, você não posso afirmar isso com dados objetivos, mas a impressão Sim. que eu tenho é que paira ainda uma ideia de que existe muita corrupção no país. Essa ideia não passou o pós-impeachment. Mas é que, quando a gente fala a corrupção que a gente fala lá desde 2013, aquela narrativa, lembra que teve um programa que a gente resgatou toda a narrativa e tal, de como que foi feito, o processo do golpe todo, ela estava necessariamente acoplada com a ideia do ódio ao PT. Porque se a gente, desvincular a ideia do ódio ao PT naquele discurso pré-golpe, assim, a gente não vai entender simplesmente por que as pessoas ficaram quietas agora, assim. Porque, né... Racionalmente não tem como explicar. Isso! Porque mas como ódio é uma emoção... Tem que ter lembrado do componente emocional na questão do PT, assim, porque senão a gente... Não, e é o que o Friedlin falou, cadê as ruas agora que o presidente tira a pressa aí não me lembro agora o termo, do projeto anticorrupção, mas e cadê as ruas também quando o presidente da República se encontra com o Eduardo Cunha para discutir a blindagem dele. Quando vaza os grãos. Não, as ruas não... Tem outra questão que também é a cobertura que a imprensa dá. Se bem que a imprensa tá em cima do Eduardo Cunha também e a rua não se importa. A imprensa a gente vê aqui, é o ódio ao PT. Isso, assim, para mim tá muito claro, e apesar do PT fazer por merecer uma rejeição em alguns pontos que a gente sabe muito bem, houve um trabalho todo para destruir a reputação do PT e dos quadros do PT, né? Mais do que já foi abalada em função do que o próprio PT fez. E o que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre impeachment, que é a pauta que está sempre presente aqui no programa, só que hoje não sobre o impeachment da Dilma, mas sim impeachment do senhor Michel Temer, esse senhor que veio ocupando essa última meia hora aí da nossa conversa. O presidente interino da Câmara dos Deputados, o Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, acatou na última terça-feira o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer apresentado à casa. Em resposta a uma questão de ordem do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro,
Maranhão disse que a comissão especial do impeachment de Temer só não foi instalada porque ele não recebeu as indicações dos representantes por parte dos líderes partidários. Vocês acreditam aí que no apagar das luzes, aí o Maranhão, em face de sair, no caso de uma renúncia do Cunha, que é algo bem possível, vocês acreditam que realmente esse processo de impeachment do presidente em exercício Michel Temer, ele possa realmente vir sequer abrir uma comissão especial, como foi aberta para Dilma, para avaliar um possível impeachment do presidente Michel Temer? Só uma pergunta, Ciro. Existe um prazo para os partidos indicarem os seus... Não saberia te informar isso nesse momento. Não, porque se não tem prazo, o que eu acho, assim, é que não tem interesse dos partidos em indicar essa comissão. Pelo menos a boa parte dos partidos que juntariam um número suficiente para formar a comissão, que eu acredito que deve ter... Quase todos os partidos devem ter uma representação na comissão, né? Então, se não tem prazo, eu acredito que muitos partidos, inclusive, não vão nem indicar, né? E se não tem gente para formar a comissão... Porque os interesses estão muito bem acomodados no governo Temer, né? Não vejo uma razão pela qual os políticos vão querer tirar, como era com a Dilma. Porque a grande queixa com a Dilma era a falta de possibilidade de dialogar, né, entre aspas, com ela. E eu acho que o Temer, por outro lado, ele tá... Esse é, talvez, assim, pode dizer assim, o forte do governo Temer é a capacidade de articular e aglutinar interesses um pouco tenebrosos, né, e atendê-los, né? E isso tá cada vez mais claro. Se bem que eu li uma análise interessante essa semana, não lembro se foi no Conversa Fiada, mas uma análise bem interessante que dizia do golpe dentro do golpe, o golpe tucano dentro do golpe, que se falava do seguinte, que o governo do PMDB não é o governo ideal ainda para a elite brasileira, que é um governo que seria um governo, digamos, de transição, que tem, sim, muito os dois pés na corrupção, né? Que então a ideia proposta da elite, da grande mídia, seria manter o Michel Temer até o final desse ano, com alguma acusaçãozinha aqui, outra ali, como vem acontecendo, derrubando um ministro aqui, derrubando outro ministro ali, para no ano que vem derrubar definitivamente o Michel Temer e fazer uma eleição indireta, que a partir do ano que vem uma eleição indireta dentro da Câmara dos Deputados, e aí sim colocar ou um tucano ou alguém equivalente, alguém do DEM, digamos, e realmente fazer uma reforma muito, muito mais liberal, inclusive, do que essa que já vem assustando tanto a gente. Vocês acreditam que isso é possível? Inclusive, alguns setores da mídia, e um destaque especial nos últimos tempos para a Folha de São Paulo, tem insistido muito na ideia de meio que fora todos, até por ali, mas criticando muito fortemente o PMDB também, né? A Folha de São Paulo, que a gente sabe, historicamente, muito próximo da cúpula tucana em São Paulo também, né? Então, eu acredito que sim, Ciro. Acho que as suas suspeitas tem um pezinho lá na realidade, eu acho. Por mais que a gente não tenha como comprovar isso, mas a impressão que eu tenho, o PSDB, principalmente, ou pelo menos o Aécio, tem se posicionado desde o impeachment, mantendo ali a proposta. Não, o Temer é um cara importante e tal, mas o ideal seria eleições já. Essa pauta do fora todas as eleições já também entrou um pouco... Eu acredito que entrou um pouco em alguns setores da mídia e alguns partidos como o PSDB e o Democratas, às vezes, também... Alguns partidos, porque se a gente pensar a base aliada do governo Temer, não é um bloco homogêneo, né? Existe uma parcela que eu acredito que o PSDB e o Democrata sejam mais... Tem um posicionamento mais purista em relação à ideia do livre mercado e tal, de governar para as elites, tá? Um pouco diferente do PMDB, um perfil um pouco diferente. Eu creio que o golpe, dentro do golpe, vem da elite paulista. Eu acho que a gente, não sei... Posso estar equivocada, mas essa leitura sobre a Folha, sobre também, inclusive, digamos, os tucanos paulistas contra os outros tucanos, por exemplo, de Minas Gerais, eu acho que está tendo uma blindagem maior a São Paulo, e eu acho que dali que pode vir, de fato, se possível, se não for agora, mas num período bem próximo, né, esta possibilidade sim, né, de fato implementar o projeto que de fato eles querem, que na minha avaliação o governo Temer para eles também é um passo, é um mal necessário para poder avançar de fato no projeto de sociedade. Mas eu acho que dentro disso a cabeça não seria, não digo cabeça que articula, mas a cabeça que seria colocada como ponta não seria mais o Aécio, né? No sentido que vocês falam da questão, porque ele é um nome que está completamente sujo atualmente, eu não sei quais nomes... Campeão em delações. Campeão em delações. Guilherme, no início, estava trazendo a questão do prazo, né? Um prazo que eu lembro é a questão
como se colocaria, a anulação da chapa, né, PMDB e PT, ela poderia se dar só, no máximo, até o final do ano, né? 2 anos. Então, se o Temer também sofresse impeachment durante esse período, teria impugnação de uma chapa e novas eleições. Nesse sentido, se tivesse tempo, né, hábil para isso, faria sentido, né, uma oposição interna, o golpe dentro do golpe, um PSDB, querendo novas eleições, né, para tentar, né, essa disputa. Mas agora, esse debate sobre novas eleições e fora todos, ele é um debate que está tanto numa direita quanto também em setores da esquerda, né? Não, tá na extrema esquerda com o PSTU que rachou ontem por causa disso, né? Mas, não, eu digo... Depois a gente ri um pouco. Mas é uma pauta que eu acho que não vai... Não teremos mais tempos agora para discutir isso, mas novas eleições, do meu ponto de vista, eu acho que é o mais coerente para a situação que a gente vive no Brasil atualmente. Não concordo com o senhor, mas como eu disse, temos que debater isso mais adiante. Veja bem, não tem nada a ver com o PSTU, não. Tá? Mas no sentido que a gente vive hoje uma estabilidade política muito grande, né? E que mesmo o retorno da Dilma, não acredito que ela conseguiria trazer grandes mudanças, uma estabilidade para o país. Eu acredito até que com o retorno da Dilma, isso são tudo questões hipotéticas, né? Mas com o retorno da Dilma, ela também faria um governo, né, só para chamar as novas eleições. Não, assim, ali. Retorno do governo Dilma improvável, então, né? Nesse sentido, a pauta, claro, tem que se cuidar muito como é construída essa narrativa, esse discurso de novas eleições, né? Como que é construído pelo PSDB ou para os setores da esquerda, que eu acredito, eu posso estar meio por fora, mas acho que não é só o PSTU, que nem o Ciro trouxe, que defende essa pauta, É, né? O PSTU e o Fredlin. Desculpe, não, então, mas eu acho que como a gente entrou nesse ponto, eu acho que é interessante essa provocação inicial. Eu gostaria de ver os colegas. Provocação, né? Final já. Então, pensa os colegas fora o Ciro, né? A gente deveria ter 3 minutos de programa, só pra avisar. Não, eu acho que realmente é um ponto. Quanto tempo a gente tem, 10 minutos. Então, é um ponto a ser discutido. Eu acho que é isso, a gente não pode demonizar as pautas, né? Só que o problema é que a gente não pode, que nem vocês estavam falando da questão da possibilidade de um golpe dentro do golpe. É uma loucura, porque na política a gente sabe que sempre são hipóteses e a dinâmica interna das coisas é muito grande. Quando muitas vezes a gente vai propor alguma pauta, algum caminho que a gente acha que seja progressista e o rumo que ele pode tomar pode ser completamente oposto do que a gente espera, as consequências né? não premeditadas da ação. As consequências não premeditadas da ação, é justamente isso. Então não sei até que ponto eu concordo com o Fredlin no seguinte ponto. Eu acho que eleições gerais nesse momento acalmaria muito, eu acho que acalmaria os ânimos da população. É que nem colocar um plebiscito, colocar a possibilidade que nem aconteceu agora, como a gente estava falando. Oi? O recalque que tem na Venezuela. Tu colocar a possibilidade do povo, da nação, decidir uma questão, um impasse muito grande dentro da política nacional. Não, no meu sentir, assim, na minha vontade, eu particularmente, eu acho que eu preferiria que houvesse eleições, sabe? Porque eu penso assim, o Temer, por exemplo, jamais iria sentar na cadeira do presidente da República se fosse pelas urnas. Não, nunca. Jamais iria. Então, assim, nesse sentido... Só que eu compreendo, claro, que não existe um respaldo constitucional, a não ser que a chapa seja impugnada pelos... já passou do prazo? Não, ainda estamos... Seria um fato até dezembro. Se o Temer sofresse impeachment até dezembro, a Dilma também, aí teria impugnação da chapa. Mas isso é improvável, né? Nesse sentido, eu também sou um legalista, eu concordo com o Igor, porque eu acho que a gente tem que seguir os procedimentos. Eu acho um absurdo isso de próprios deputados estarem colocando, não, tem que se realizar novas eleições, no sentido que são pessoas que deveriam estar preparadas e conhecedores, né, dos procedimentos. Então, acho que tem que... Eu acho que também sobre essa questão, a esquerda e os movimentos sociais, que a gente não conseguiu ainda produzir, digamos, uma saída para este processo que está em curso, né? Por exemplo, eu componho a Frente Brasil Popular e essa é a pauta que a gente não consegue ter unidade ainda, né? Sobre o que fazer. O PCdoB apresenta a proposta, né, do plebiscito, alguns outros setores também. E um setor muito em específico tem puxado, digamos, de não adesão. Eu acho que o MST ter colocado essa estaca dentro da frente, eu acho que
A gente está em um processo de não conseguir pensar uma saída para este processo. Alguns acham que é interessante, sim, eleições gerais, outros acham que é eleição para todo mundo, é Câmara, é Senado, enfim. Tem a posição do povo sem medo. Isso, né? E então a gente tá nesta encruzilhada, né, de não saber o que fazer perante este cenário, né? Acredito que eleições agora, de fato, eu acredito que só posterior, então, a saída definitiva ainda da Dilma. Antes disso, eu acho que é legitimar o governo interino do golpista Michel Temer. Como sempre, nossa hora passa rápido, aqui nosso papo está finalizando, chegando no final de mais uma edição faltou pautas. do programa No Ritmo da Notícia, do programa Rede Social, do Ritmo da Notícia é um outro programa que eu apresento. Confundi os teus programas, hein, Ciro? Chegamos ao final de mais um programa, participaram do programa de hoje o William Nunes, o Igor Schirmer, Guilherme Elvanger, Frieden Limbuski, Suelen Aides e eu, Ciro Oliveira. Voltamos na próxima quinta-feira com mais Rede Social. Uma boa tarde e até lá. Você acompanhou pelos 800 AM Rede Social, um programa de Ciro Oliveira.